Eis que você abriu a sua colmeia de abelha sem ferrão e encontrou reservas de mel, de pólen, e ao abrir a cera do invólucro, você não encontrou nada. Muitas vezes encontrou apenas a rainha solitária. Sim, isso é algo que acontece com boa parte dos meliponicultores e é muito comum em jataís. Agora nós estamos no começo da primavera, foi o final do inverno, um período de mais escassez, um período de mais desafio para as abelhas, e muitas pessoas têm me perguntado: Carlos, o que aconteceu com a minha colmeia? Era uma colmeia de jataí ou de mirim? Esse caso dessa filmagem aí no começo é uma mirim droriana no meu meliponário urbano. Eu abri ela ontem e ela estava dessa forma. E muitas pessoas me perguntam: Carlos, o que é que aconteceu com a minha colmeia para ela estar assim? Qual que foi o problema? O que eu faço agora? Essa é uma questão comum que, se não aconteceu, pode ser que aconteça com você. E é importante saber o que aconteceu para tomar as melhores medidas. Antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao Meliponário Irapitã. O meu nome é Carlos Almeida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. E qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários depois. Nesse caso, pessoal, a gente tem que isolar as variáveis. Quais são as variáveis numa colmeia de abelha sem ferrão? Primeiro, a caixa era adequada? Não, Carlos, eu tinha uma jataí nesse mesmo modelo de caixa e ela se desenvolve bem. Pronto, então o problema não é a caixa. O ambiente é inadequado? Não, Carlos, tinha uma outra abelha naquele ambiente e não aconteceu isso com ela. Tá, então não é o ambiente. Agora, se é só aquela colmeia, daí você tem que saber as necessidades daquela espécie. Mais sombra, mais sol, mais umidade, lugar mais seco. Tem que ter, se você não tem uma base de comparação, você tem que ter a informação do que é que aquela espécie precisa. Terceiro, que é o que a gente observa internamente. Tem alimento? Sim, como vocês viram na mirim lá, tinha mel e tinha pólen. Então sobrou mel e sobrou pólen, não foi falta de alimento. Pronto. Garantir um bom ambiente, uma boa caixa e tinha recursos. O que mais pode ser? Pode ser uma briga? Pode ser uma briga. Pode ser um envenenamento? Pode ser um envenenamento. Tudo deve ser investigado. Ah, eu não tenho informações? Vai ficar para uma próxima. Não tem abelha morta, não tinha abelha morta no chão, então a chance de envenenamento é mais raro, né? Mais difícil. Outra hipótese, problema com a rainha. E esse é um dos maiores, dos problemas mais comuns, principalmente em colmeias de jataí. Muitas pessoas, talvez você já esteja colocando aqui nos comentários: não, isso já aconteceu comigo uma ou outra vez. E sim, é comum. Aqui já aconteceu. Vai fazer 8 anos que eu crio as abelhas sem ferrão e desde o início acontece com uma jataí ou outra. Tem uma taxa de perda de colmeias naturais. Rainha velha, rainha estressada, né, após aí um resgate ou após até mesmo uma transferência, é mais raro, mas pode acontecer. Mas geralmente uma rainha mais velha, algum outro problema, uma briga de uma rainha com uma princesa. A gente não sabe 100% o que acontece dentro da colmeia, né? Então se você abriu e só tinha rainha, poxa, o problema pode ser ela. Ela parou a postura por algum motivo. Tinha alimento? Não foi falta de alimento. A caixa não estava errada. O ambiente não estava adequado. E o que fazer nesses casos, Carlos? E aí que entra algo que talvez seja polêmico, que algumas pessoas achem estranho. Eu recomendo não fazer nada. Nossa, como assim você vai abandonar aquela colmeia? Não, ela já pereceu, pessoal. Quando resta só a rainha, você não tem mais uma colônia. Você tem uma rainha. Você tem apenas uma rainha. E se o problema é ela, quando você coloca discos, quando você coloca campeiras, não vai resolver o problema. Então, lá no meu início da meliponicultura, no mínimo 3 vezes que eu me lembro agora exatamente, eu fiz isso, de colocar discos, de colocar campeiras, e não foi pra frente. Ah, Carlos, mas eu fiz e deu certo. Tá, mas não necessariamente foi a rainha, por quê? Porque pode vir uma realeira no meio dos discos, que vai nascer uma princesa, ou pode vir uma princesa de fora. E tá, tem algo errado em dividir jataí? Porque daí é quase uma divisão, né? Você vai aproveitar toda uma estrutura pronta lá dentro para dar estrutura para uma nova colmeia, para uma nova colônia que vai se desenvolver a partir das células de cria e das campeiras que você adicionou. Tem algo de errado nisso? Teoricamente não. Na prática, eu não faço e não recomendo. Por quê? Porque você está enfraquecendo uma jataí. E a jataí é uma abelha relativamente sensível. Nesses 8 anos, muitos relatos de pessoas que fizeram isso e enfraqueceram muito a colmeia. Ah, Carlos, mas por que você recomenda para uma manda-saia? Por que você recomenda para uma urso?
Porque a mandaçaia, a uruçu, a tubuna, eu consigo reforçar ela. Uma lambiolhos, uma mirim preguiça. Eu vou lá para mirim preguiça e coloco mel e pólen de jataí. Eu vou na mandaçaia e eu coloco xarope para ela. Agora, por uma jataí, a gente já sabe que é mais difícil de alimentar ela. Então, quando eu tenho uma jataí forte na caixa, eu quero que ela produza mel, eu quero que ela polinize, eu quero que ela enxameie. Se for para ela se reproduzir e perder força, que seja num contexto natural. E muitas vezes, nessas caixas que nós deixamos no meliponário, entre aspas, abandonada, a gente já sabe que a abelha sem ferrão ela não abandona a colmeia, né? Ela morre por algum motivo. Se você tinha uma abelha na caixa e ela não está mais na caixa, não é que ela foi embora. Ela morreu por algum motivo, dentre esses que nós estamos falamos lá no início, nessa investigação inicial. Então, ela morre por algum motivo. Então, nessas colmeias, onde a colônia, né, o conjunto de abelhas pereceu, a gente deixa a caixa e, normalmente, principalmente agora na primavera, entram outras abelhas. Aqui do lado da câmera tem uma mirim-guaçu que pereceu pelas ondas de calor do outono. Antes do inverno já entrou a mirim preguiça. Agora outra aqui terminou de perecer também. Foi um problema que eu tive com as guaçus aqui nessa temporada. Eu já crio guaçus há algumas temporadas, nunca tive problema de perda de colmeia. É claro, teve ano que eu não dividi nenhuma, mas eu não perdi nenhuma também. Agora, tivemos problemas com excesso de calor, mesmo controlando o ambiente, fazendo tudo certinho. Aqui uma outra mirim preguiça entrou. Tem uma transferência de jataí que eu fiz, que ela estava fraquíssima. Eu abri a garrafa, não tinha quase nada. Não tinha rainha, não tinha postura, tinha algumas abelhas. Eu coloquei na caixa, fechei e deixei lá. Por quê? Porque eu imaginei que poderia entrar uma enxameação. De jataí, era o que eu queria, mas entrou uma mirim preguiça. Uma marmelada lá na cidade, uma transferência fraca de tubuna, pereceu. A marmelada entrou na caixa. Então, a própria natureza se dá conta disso. E normalmente entra uma outra jataí. Então, eu prefiro, na minha região, que pega bastante jataí, conseguir as jataís com os ninhos iscas. Então, eu perco uma jataí na caixa, mas eu instalo ninhos iscas e as jataís entram. E eu mantenho uma jataí forte na caixa. Agora, isso é escolha particular de cada um. Aqui tô dando uma singela opinião de quem cria as abelhas há algum tempo, de quem já viu algumas centenas de relatos. Talvez vocês vão ver aqui nos comentários, eu fiz e deu certo, eu fiz e deu errado. Tem uma outra questão, pessoal, que é o número de vezes que você avalia uma situação. Se você fez isso apenas uma vez e deu certo, para você é 100%. Mas não é 100% para todo mundo. Tem pessoas que faz uma vez e dá certo, as próximas 5 dão errado. Ou então, dá certo, mas a matriz enfraquece. São vários e vários relatos de pessoas que fizeram isso com jataí e a matriz enfraqueceu demais. Uma matriz de jataí que ia produzir uma melgueira cheia naquele ano não produziu nada, quase pereceu e foi se recuperar só na outra temporada. Então, isso aqui é mais uma questão de gerenciamento de recursos finitos. Células de cria e campeira são finitas no seu meliponário. Você não compra elas do mercado como a gente compra o açúcar para fazer xarope. Então, dar um suporte alimentar, excelente. Agora, tirar discos e tirar campeiras tem que ser algo muito mais pensado. Como eu falei, uma mandaçaia, uma uruçu, uma mirim preguiça, eu tiro tranquilamente porque eu sei que eu dou um suporte. A mirim preguiça eu tenho por questões didáticas, então se a matriz eu não consigo dividir, mas eu salvei outra, ela não vai produzir mel. Eu dou uma cerinha, um mel de jataí para elas e elas se recuperam. A mandaçaia, eu vou lá e forneço um xarope. Então, esse gerenciamento de recursos é muito importante. Todos os manejos que nós formos fazer, mas principalmente nesse caso da jataí. Então, se você abrir uma colmeia de jataí e tem apenas a rainha lá dentro, poxa, vale a pena deixar do jeito que está. Mas antes disso, sempre fazer a reflexão. A caixa está certa? O ambiente está adequado? Tem alimento para ela? Porque não adianta a gente colocar a culpa na rainha, sendo que faltou flor, sendo que a caixa pegou sol na caixa, sendo que a caixa está muito grande ou muito pequena. Então, essa é uma questão que a gente tem que avaliar e mais do que nunca vai ser bem interessante os comentários de vocês aqui nesses vídeos. E para você que está começando agora na atividade, ou que já cria as abelhas sem ferrão, mas está em busca de mais conhecimento, esse vídeo está saindo no sábado. Na segunda-feira, então depois de amanhã, no dia 30, começa o nosso curso gratuito de meliponicultura. Serão 3 aulas completíssimas para que você tenha tudo em mãos para ter sucesso na criação das suas abelhas em casa. Então na primeira aula a gente vai falar sobre identificação de abelhas
e como conseguir as colmeias, tudo sobre ninhos iscas, tudo sobre compra e resgate das abelhas, na aula 2, na terça-feira. Eu vou falar tudo sobre divisão das abelhas sem ferrão, manda-saia, mirim, os detalhes para a divisão a gente vai ver na aula 2 e como coletar mel. Então eu vou falar sobre os manejos produtivos nas abelhas sem ferrão. E na aula 3, na quinta-feira, quarta-feira tem um intervalo ali, para ver, rever, anotar, vai ter material de apoio. Realmente um curso bem especial para você. Na aula 3 eu vou mostrar como montar um meliponário saudável e produtivo. Onde posicionar espécies, como pensar um meliponário saudável e produtivo para você ter aí na sua casa, com todo esse embasamento, para que você, além de tudo, domine o manejo com as abelhas sem ferrão. Para se inscrever no nosso curso gratuito, primeiro link da descrição. E aí, dúvidas sobre a jataí que definhou sanada? Eu espero que sim. Mais uma vez lembrando, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixa o gostei, um abraço e até o próximo vídeo, pessoal!